Vamos lá, vamos pedir a Deus graça, irmãos. E colocar a vida do pastor Ivo nas mãos do Senhor. Já está, né? Já temos completo de oração. Mas vamos colocar esse momento diante do Senhor. Erga a sua destra ao céu, a sua direita. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Deus que nos deu mais um dia, pela tua infinita misericórdia. Nos deu mais um dia na terra dos viventes, para caminharmos em direção à perfeição, Senhor, à plenitude do conhecimento de Cristo. Clamamos, Deus, em nome de Jesus, que a boa obra que o Senhor já começou, o Senhor possa completá-la em nós. Dá-nos mais um pouco, Senhor, do entendimento que o Senhor já abriu para o nosso coração. Nas primeiras ministrações dessa semana, o teu povo retornou para serem acrescentados. E tu tens, Senhor Deus, um plano de nos fazer crescer de fé em fé, de glória em glória. Amém, Senhor. Clamamos, Deus, então, acrescenta mais nesta noite, para a glória do teu nome, para a nossa vitória. Sim. Colocamos a vida do teu elenco, teu servo, teu vaso, pastor Igor Guerreiro, nas tuas mãos, que ele possa ser instrumento fiel, Senhor, dispensando os mistérios de Deus, para edificar o teu povo, aqueles santos que o Senhor já separou, para estarem aqui nessa noite. Amém. Habilita, Senhor, o teu servo, a flui espírito e vida dos seus lábios. Ele não fale somente da sua mente, mas fale pela mente de Cristo. Abençoa todos que estão aqui presentes, os irmãos que vão chegando aqui nesse lugar, e abençoa aqueles que vão ser beneficiados através dessa gravação, dessa filmagem. Toda a tua casa, todo o teu povo seja trabalhado pela tua palavra, para alcançar entendimento pleno e se preparar para a vida do noivo, para a vida do nosso Senhor, Salvador e Rei, Jesus Cristo. E é no nome dele que abençoamos esta reunião. Sim. Amém e amém. Amém, Gonçalo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou te sentar, Gonçalo. Amém, glória a Deus. Vocês vão receber aí a apostila de vocês, né? Todo mundo lê junto. Para mim é uma honra. É a primeira vez que eu estou ministrando, né, um seminário feito pelo pastor Damásio, né? O seminário que nós fizemos aqui foi um seminário que estava o pastor Damásio, Márcio, né? Eu, Pedro, mas o seminário dele mesmo é a primeira vez. Isso não é fácil acontecer não, hein? É mais fácil um camelo, né? Você morava muito. Você morava muito. É verdade. Milagre de São Gonçalo, irmão. Né? Pode vir coisa boa de São Gonçalo? Pode. Pode vir sim, né? Amém? Todo mundo com a apostila? Glória a Deus, amém. Recebeu um galardão aí, ó, de profeta, né? Bom, vamos lá, vai ser aqui, vai ser lá, né? Vai estar mostrando aqui e vai estar mostrando lá também. A ideia de hoje é fazer um complemento do que foi falado ontem. Ontem o pastor, ele fez uma ministração voltado para o princípio das dores, né? E agora nós vamos estar entrando na reta final da história dessa dispensação, já entrando no finalzinho da última semana de Daniel, que é a aparição do anticristo, tá? A gente não vai tocar em assuntos mais profundos do que, por exemplo, trombeta, nada disso. A gente vai tocar nada disso hoje. Vamos focar aqui no anticristo, em um pouquinho, né, o que vai acontecer depois da vinda dele, e amanhã a gente fecha o assunto e encerra com o milênio com o pastor Pedro. Amém? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 19, deve aparecer aqui, show de bola, olha aí que legal. Apocalipse 19, versículo 11, diz assim, ó: vi o céu aberto, vamos meditar um pouquinho nessas coisas, tá? E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo era a palavra. É Jesus, é Ele. Então veja que aqui já é a vinda de Jesus. Ele está vindo, Ele está voltando, Ele está regressando. E o texto diz que viu o céu aberto. Esse texto
ele aparece também em Apocalipse capítulo 6, quando a gente já viu aquela passagem que fala que a lua se tornou como sangue, né? O sol se tornou como negro. É essa passagem aqui, quando o céu ele é enrolado como pergaminho. Por que ele é enrolado como pergaminho? Porque o céu fica aberto. Tá? O céu ele fica aberto. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, né, que as potências são abaladas. Então todo olho verá o Filho do Homem descendo com poder e grande glória. É aqui, é nesse momento que essa passagem, ela em diversas outras passagens da Bíblia, ela é citada com detalhes diferentes. Então aqui nós estamos vendo o céu aberto. O céu está aberto porque as potências do céu foram abaladas. Você está lendo um texto aonde já se tocaram 7 trombetas, aonde já se derramaram 7 taças, né? Aonde a terra foi totalmente agitada. Tudo que a gente conhece hoje, água, mar, árvore, atmosfera, tudo isso, nesse momento aqui, já está tudo por água abaixo. Por isso que Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Por que como nos dias de Noé? O que aconteceu nos dias de Noé? Toda a natureza foi danificada. Mas os filhos de Deus, eles estão sendo poupados de tudo isso. Estão sendo poupados. E aqui nós estamos vendo, aqui nesse texto, é o arrebatamento da igreja. A gente vai falar sobre isso hoje. Então aqui é o arrebatamento. Neste arrebatamento, como que Jesus vem? Jesus vem como um cavaleiro para pelejar. A gente ouve muitos hinos, né? Muitas pessoas, quando falam da vinda de Jesus, falam da vinda de Jesus para se encontrar, né? Hinos falam assim, ele vem para buscar a sua igreja. A gente já tem uma ideia, né? Ele vai buscar a igreja para ir morar no céu. Só que, na verdade, ele vai buscar a igreja para guerrear. Ele vai buscar a igreja para pelejar. Ele vai buscar a igreja para, junto com ele, fazer justiça. Amém. Porque o que mais existe no império das trevas hoje, que o mundo jaz no maligno, é a injustiça. Mas um dia, aquele que é o Jeová Tsidkenu, o Senhor Justiça nossa, ele voltará e fará justiça na terra. Mas isso não vai ser fácil, porque vai haver oposição, orquestrado pelo anticristo. Você acha que ele vai entregar o mundo assim, sem guerra? Vai entregar o mundo para Jesus e para a sua igreja a troco de nada? Não. Ele vai se opor, ele não vai entregar de mão beijada, mas não vai mesmo. Por isso é que haverá esta guerra. E nesta guerra, nessa peleja, que nós vamos pelejar, não vai ser só ele, nós também pelejaremos. Não é só ele que vem num cavalo, nós também viremos. Está lá escrito. Você já se imaginou vindo num cavalo, né? Para guerrear? Um cavalo alado, voando no céu? Pois é, né? Isso diz respeito a nós, porque nós vamos tomar a terra como herança. Então somos nós que vamos tomar posse dessa terra, porque ele vem como o rei de reis, e ele é senhor de senhores. Então a terra é para nós reinarmos e para nós senhorarmos a terra. Então é por isso que ele não vem sozinho. Ele vem, mas vem com a igreja, porque será toda a igreja, ele como cabeça, que vai tomar posse da herança. Essa herança é nossa também. Nesta guerra, o que acontece? Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Tem muitos que, ao ler esse texto, acham que é o sangue da cruz, né? O sangue, né, que foi vertido lá, que está sendo lavado. Negativo. Não é. Eu vou ler com você agora um texto, se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá em Isaías, no capítulo 63. Fica atento aqui com a hora, né? Agora são... Que horas tem? 8h05. Que horas que é o intervalo? Ih, tem tempo. Vamos lá.
Mas passa rápido, vocês vão ver só. Ó, Isaías capítulo 63, versículo 1 em diante diz assim: Quem é este? Quem é este, né? Quem é esse? Que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas. Olha ali, ó, tinto de sangue. Tá fazendo a conexão? Né? Você veja, irmãos, que muitas das vezes as pessoas não entendem o livro do Apocalipse, é porque eles não leem os profetas, porque o livro do Apocalipse ele é uma síntese dos profetas. Ele não é um livro solto, né, inventado ali na hora, né, por revelação, não. Ele é um livro que ele pega partes, né, dos profetas, e você tem que ler lá nos profetas esse start, né, que o João deu ali. Então vamos continuar lendo, ó. Com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, olha aí, ó, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Olha a pergunta: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas com as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar. Sozinho pisou no lagar porque ali já é o Armagedon. Mas olha o que diz aqui versículo 1. Quem é este que vem de Edom e de Bosra? Então ele vai vindo, descendo no mapa, vai subindo. Quando chega no Armagedon, é ele sozinho pisando o lagar. Tá? Amanhã, de repente, o pastor Pedro vai falar alguma coisa sobre isso daí. Né? Mas, para sintetizar, você imagina a Palestina. Tá vendo no mapa a Palestina? Né? Israel, né? Líbia, a Palestina ali, tudinho ali. Então Jesus, quando ele vem lá do sul do mapa e vai subindo, passa por Jerusalém. Nós vamos também para Jerusalém, a gente vai ver isso aqui. Mas quando chega lá para a guerra do Armagedon, que é ali que termina tudo, ele é pisando sozinho no lagar. Tá? Amém? Entenderam? Perfeito? Então vamos lá. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo, e os pisei na minha ira. Por que a minha ira? Porque é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da volta dele. É o dia da ira, é o dia do Senhor, é o dia da vingança, né? É o dia de Cristo. É isso aí, ó. É Apocalipse capítulo 6, que fala do dia do Senhor quando o céu é enrolado com pergaminho. É um evento só. A vinda dele é um evento só. Eu os pisei na minha ira e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então esse sangue aqui é o sangue dos inimigos que, conforme ele ia matando, ia tudo respingando na roupa dele. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Vocês já imaginaram Jesus assim? Vindo, né, para poder... Porque geralmente a gente vê Jesus todo, né, cheio de amor, um coraçãozão grandão, né? A Igreja Católica faz isso, né? Mas esse Jesus aqui, ele tem a espada afiada saindo pela boca. Esse Jesus aqui tem os olhos como chamas de fogo. Esse Jesus aqui, ele vem para reinar e tomar posse daquilo que é dele. E é esse Jesus que aparece aqui, tinto, a roupa suja não, né? Só picada de sangue. É esse Jesus que vem para fazer justiça. Então vamos olhar aqui para a apostila de novo, olha só. A gente tem que conhecer agora esse personagem que vai se opor a Jesus. Esse personagem, a gente chama ele de anticristo. Você sabe que a palavra anticristo, dado a esse homem que vai aparecer na última semana de Daniel, é um apelido, né? Porque anticristo na Bíblia é um espírito. Lembra que João falou? Ouviste que vem o anticristo? Eis que ele já está presentemente no mundo. Então o anticristo já está desde os tempos dos apóstolos. Muitos já se têm feito o quê? Anticristos. Tá? O espírito de anticristo é um espírito de engano que nega o Pai e o Filho. Certo? Esse ente que vai aparecer na última semana de Daniel, Paulo chama de o homem do pecado, o filho da perdição,
Daniel chama de chifre pequeno, João chama de besta. Mas a igreja primitiva, já no primeiro século ainda, já apelidou esse homem do pecado, o chifre e a besta, de anticristo. Pegou, não tem problema nenhum chamar ele de anticristo, não tem problema nenhum, porque afinal ele é mesmo, ele tem espírito anticristo, né? Ele tem mesmo, tá? Mas não tem problema nenhum. É só uma questão aqui para você entender, porque pode surgir alguém de repente dizer, não, mas ele já veio. O espírito sim, mas o homem do pecado, ele vai surgir ainda, tá? Então vamos ler aqui o texto, olha só. O anticristo, o chifre, comanda a invasão de Jerusalém, iniciando os 3 anos e meio da grande tribulação. Daniel 7, 21. Vamos lá. E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Fazer guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Como é que ele vai prevalecer contra a igreja? Ninguém vence a igreja. A igreja é invencível. Até na morte ela está vencendo. Mas como é que ele vence e prevalece? Ele vence e prevalece por quê? Porque ele está ganhando território. Está morrendo o santo. Está morrendo o santo. Vai ser a nova era dos mártires. Não gostaram? Olha aí que bonita a voz. É a nova era dos mártires. Ele está vencendo e prevalecendo porque ele está ganhando. Melhorou? Aí sim, né? Ele está ganhando território. Ele está vencendo os santos. Os santos, só para você pegar aqui o contexto, tá? Um minutinho que eu vou falar sobre isso. Você leu aqui, não é? Tá vendo aqui, ó. Iniciando os 3 anos e meio da grande tribulação. 3 anos e meio antes disso acontecer, que é o início da última semana de Daniel, a igreja está conquistando território por causa do último avivamento. Então a igreja ela está causando um avivamento enorme no mundo inteiro. E aí se levanta o anticristo na metade da semana e vai reconquistar o território. Vencer, aí, por isso a expressão vencendo, né? Por meio de quê? De guerra. Ele vai fazer guerra contra os santos. Vai voltar o martírio, como diz o texto, vai voltar a espada, prisões, cativeiro. Vai ser um momento terrível para a igreja. Sim, será. Mas aí você pensa, mas como é que a igreja vai poder passar por isso? Os chineses já passam. Eles não são igreja também não? Somos só nós que somos? Eles são igreja e eles já passam por isso. Os cristãos da Coreia do Norte já passam por isso. Já passam por perseguições, já passam por martírio, já passam por cativeiro. Só que aquilo dali é tipo como se fosse a ponta do iceberg. Uma amostra grátis. Porque aquilo vai sair de um local e vai se espalhar para o mundo. Mas as similitudes ocorrerão. Porque, gente, qual é a diferença de você ser guilhotinado hoje por o Islã e ser guilhotinado amanhã no anticristo? Nada. É tudo guilhotina. É tudo morte, é a mesma coisa. Morrer queimado na época de Nero e morrer queimado na época do anticristo é a mesma coisa. O fogo não é mais quente do anticristo, não. Não é um fogo diferente, não. É tudo a mesma coisa. A diferença é o tamanho do estrago que ele vai fazer, porque Nero foi no império dele. China é no país dele. Agora aqui vai ser no mundo inteiro. Aqui não vai ter para onde escapar. Aqui a igreja vai ou enfrenta a morte ou ela vai se esconder. Ela vai ter que se esconder. Mas lembre-se, a igreja acabou de sair de um grande avivamento. De um grande avivamento. Então a gente vai estar andando numa dimensão que morrer vai ser um prazer, igual os apóstolos. Né? Estou indo, igual o apóstolo Paulo, estou indo para Roma para ser como uma libação para o Senhor. Né? Hoje a gente olha assim, né, na nossa natureza, a gente, como é que a gente pode enfrentar o anticristo assim?
Mas Deus vai nos revestir de autoridade para vencer ele. Deus vai nos revestir. Ele não vai deixar a gente na mão, não. Não vai ser assim, vai lá e enfrenta, não. Ele vai nos dar tanta autoridade, mas tanto poder, que vai ser igual Estevão. A gente vai estar morrendo e vendo o Senhor lá olhando lá de cima. Olha lá. É isso aí, vem com coragem, vambora. E vamos estar orando por eles. Senhor Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Não vai ser assim. Antes da perseguição, tem um avivamento que vai nos revestir de autoridade para poder passar. Deus não ia deixar a igreja passar por uma situação dessa sem antes dar o escape, que é o revestimento de poder. Fiquem tranquilos. Deus tem um plano perfeito para nós. Vamos voltar a falar do capiroto aqui. Olha só. Contra os santos, né? E prevalecia contra eles. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. A gente vai ler um texto aqui em Apocalipse, e você vai perceber que isso aqui está falando do Império da Besta. O Império da Besta, ele é composto ali de 10 chifres. A gente entende, né, que se refere, né, à 7ª cabeça da besta, que hoje nós compreendemos ser a ONU. Eu já até vi uma mensagem do pastor Damásio falando aqui sobre a questão, como é que é o nome daquele negócio do Abraão? Né? Lá que construíram lá para fazer o ecumenismo, né? Isso. Das 3 religiões, principais religiões ali. Crislã. Né? Eu estava vendo essa mensagem outro dia e está tudo sendo preparado para isso daqui, ó. Quando isso aqui estiver formado, aí prepare os cintos. Hoje nós temos 5 representantes, né? China, a Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos. Não é isso? Né? Tô aprendendo. Ele fala, a aula dele é essa aí, né? Fica ali só decorei, né? Decoreba. Então, a Austrália está sendo cotada para entrar também. Está pegando a Oceania, porque a Oceania é a Austrália. Tá? Então, existem, né, 5 países hoje que têm poder de veto. Tá? Mas o negócio é quando formar 10 poderosos, que chifre indica poder, né? 10 poderosos que têm poder de veto, que vai comandar as nações. Porque você sabe que quando a ONU foi fundada, o propósito da ONU não era mandar nas nações, era garantir a autonomia das nações, a soberania das nações. Hoje não. Hoje eles querem ditar normas para as nações. Então a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Qual o grande sinal, então, que já estamos quase chegando lá? Está aqui, ó. Quando você vê 10 representantes, aí você já está sabendo que, né, está próximo o noivo. Eis aí o noivo, né? Bom, que se levantarão daquele mesmo reino, mesmo império, ONU, 7ª cabeça, né? Depois deles, aí sim, ó, o capiroto aí, ó, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Como é que ele vai abater 3 reis? Se a gente for olhar na história, a gente vai ver, eu ia falar aqui os nomes dos impérios, né, mas aí vai ficar muita coisa, muita informação. Mas, na época do Antigo Epifânio, tinha lá aqueles impérios ali, Seleucidas e tal, né? E ele se levantou no meio de 3 e abateu os outros 3 reis. Isso aí é história, isso aconteceu mesmo. Eu fui ver lá na história como que Antíoco Epifânio abateu esses 3 reis. Sabe por que ele abateu? Porque esses 3 impérios ali, eles não queriam obedecer à tirania de Antíoco Epifânio. E sabe como é que ele abateu? Matando os 3 reis. Ele matou. E o interessante é que a gente for olhar na patrística, quando, não sei se o pastor Damásio já citou alguma vez aqui para vocês o Irineu de Leão, para vocês sim, que já estão, né, há mais tempo, falando dos alunos daqui desse seminário, né? Mas Irineu de Leão, quando ele vai, que é um discípulo do apóstolo João, apóstolo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, quando ele vai interpretar abaterá,
ele interpreta matar. Ele coloca matar. Para você ver que não é qualquer pessoa que vai se levantar. É realmente, como diz o apóstolo Paulo, vindo com todos os sinais e prodígios de mentira, e ele vem com toda a eficácia de Satanás. Ele vem com a eficácia de Satanás. Satanás está ali, ó, junto com ele. E quem se opor a ele vai ser abatido. Então não vai ter jeito. Ele vai estar ali. 3 nações vão tentar parar ele, mas ele vai abater essas 3 nações. Se a gente for usar como simbologia o que aconteceu lá na história, 250 a.C., com Antíoco Epifânio, ele vai matar realmente esses 3 reis. E aí ele vai tomar o poder. Esse é o tirano. Esse é o anticristo que toma o poder. E na medida que ele toma o poder, qual o propósito dele se levantar? Proferirá palavras contra o Altíssimo. E magoará. Magoará que existe magoado, não é? Que triste. Não é isso não. Magoará é porque ele vai oprimir. Tá? Os santos do Altíssimo. Cuidará mudar os tempos e a lei. Isso vai acontecer. Tá? Em símbolos, em figuras, né? Em profecias que às vezes tem um cumprimento parcial. Isso já aconteceu na história, a gente viu como isso aconteceu lá na Igreja Romana, mas aqui vai ser algo muito mais específico, porque vai ser um crislã, vai ser algo que as pessoas serão obrigadas, como se fosse uma sharia, a obedecer a esse camarada aqui, tá? Os santos serão entregues nas suas mãos, ou seja, vão dedurar a gente. E Deus vai permitir isso. Deus vai permitir que ele oprime o povo de Deus. Você está chateado com Alexandre de Moraes? Você está achando, né? Você não está conseguindo dormir direito por causa do Supremo? Esse cara aqui vai fazer 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Tem gente que está tomando remédio por causa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é a sujeirinha da unha do pé desse camarada aqui. É a sujeirinha da unha do pé. E o pessoal fica, né, com ele. Você imagina um chifre pequeno. Imagina um chifre pequeno. Isso tudo será por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que é o equivalente a 3 anos e meio. São só 3 anos e meio, irmão. É menos de um mandato de 4 anos. Segura firme. Segura firme. Né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Ah, isso é um detalhe, hein? Rapidinho. Lembra que eu falei do Antíoco Epifânio? Dos Seleucidas? Você sabe da onde era esse império dos Seleucidas? Ele cobria o Iraque. Então, Antíoco Epifânio, ele era do Iraque, que é hoje. E o anticristo, segundo o profeta Naum, capítulo 1, versículo 11, ele vem de Nínive, Mossul, que hoje é no Iraque. Gostou aí da informação? Isso aí é bomba, né? Olha aí, ó. O anticristo promove o culto a Satanás e governa como líder mundial sobre todos os povos da terra. Apocalipse 13, 4. Eu vou fazer igual o pastor Damasio. Eu quero que vocês leiam comigo, né, em voz alta. Vamos lá. Sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfémia, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, as cadeiras que habitam no céu. Eu ia ler junto, mas estava tão bonito vocês falando, com tanta força. Deixa eles falar, é muito bom. Olha que interessante, né? Esse texto ele está batendo com o de Daniel 7. Você está vendo? Não adianta ler Apocalipse se não ler os profetas. Tem que ler os profetas, gente.
Tem que ler. Tá tudo ali, tá? Então, adorar... Quem é o dragão, gente? Diabo, Satanás, né? Adorar o dragão. Porque deu autoridade à besta. O dragão, lembra que ele veio com todo o poder e eficácia de Satanás? Ele dá autoridade à besta. No momento em que ele dá autoridade à besta, e aí você tem que entender que a besta ali não é só, né, o anticristo, mas também tem todo o seu império. Os habitantes da terra, quando olham para esse governo que virá, olha como é que eles ficam admirados. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem pode? Quem pode pelejar contra ela? Quem pode vencer esse poderio, esse governo, esse tirano que tem tudo em suas mãos? Ele fala e todo mundo obedece. Ele manda e todo mundo abaixa a cabeça. É um rei. Ele é o rei do planeta. Quem pode contra ela? E aí foi dado uma boca, e é o texto que nós lemos de Daniel, não vou voltar a falar nisso de novo, mas isso é para a gente poder fixar e incentivar você a ler os profetas, porque tudo que está lá é replicado aqui no Apocalipse. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por quanto tempo? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, são 3 anos e... Fechou aí? Entendendo como os profetas conversam entre eles? Eles estão conversando, os textos estão costurando. Nós vimos lá blasfêmia, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Vimos os santos sendo entregues, e aqui está acontecendo a mesma coisa. E ele começa a falar contra tudo que é santo. Blasfema contra o tabernáculo, contra os que habitam no céu, e faz guerra. Só que ele só tem 3 anos e meio só para agir. Pouco tempo. Por isso que o seu reinado, como diz lá o texto, né, é de pouco tempo. É pouco tempo. 3 anos e meio é o suficiente. E olha que o texto diz, né, lá em Jesus falando, que se o tempo não fosse abreviado, nenhum santo ia sobreviver. Você veja o que ele vai fazer com 3 anos e meio. Mas é porque Deus está permitido, irmão. Isso é permissão de Deus, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Na 7ª trombeta, depois da grande tribulação, o Rei Jesus glorifica e arrebata a sua igreja com todos os santos e patriarcas. Só ao fim da grande tribulação, 3 anos e meio, isso está bem fixado, né? Não, mas está na apostila, né? O Senhor Jesus desce e ajunta os santos. Mateus 24, 29 e 31. Vamos ler junto, olha só. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí eu li uma coisa e li outro versículo. Mas por quê? Não é porque o texto tinha continuidade. É verdade. O texto tinha continuidade. Então, amém. Vamos ler essa... Não, eu vou ler aqui. Deixa aí, né? Deixa aí. Aí daqui a pouco a gente lê o texto de Mateus. É que eu achei que tinha acabado o texto, né? Mas tinha continuidade. Então, amém. Vamos só falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente vai lá no texto de Mateus, que é interessante. Olha só. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Na verdade, isso está ratificando aquilo que eu acabei de falar. Ele terá poder sobre todas as nações. Tá? Tribo e nação. Para quê? Para adorar. Lembra que a imagem fala? E a imagem diz assim, adorem, né? Adorem a besta. Né? Por isso que diz a imagem da besta. E esses que receberão a marca, quem é que vai adorar? Os que recebem a marca. Porque não tem lógica alguém adorar e não tem a marca, né? Vai negar a marca, mas vai adorar. Então, quem é que vai adorar? São todos aqueles que têm a marca da besta, que aceitaram a receber a marca da besta.
Por que eles receberão a marca da besta? Porque eles não querem ser perseguidos. Porque eles querem ainda comprar e vender. Lembra lá? Para você comprar e vender, você tem que ter a marca. Então, para comercializar, porque a marca, né, da Babilônia é comércio. Então você precisa, você não vai precisar. Eles precisarão da marca para poderem continuar a sua vida. Ainda que o mundo esteja na sua pior fase, ainda assim as pessoas vão querer comer alguma coisa, vão querer beber alguma coisa. Mas para poder comer alguma coisa, beber alguma coisa, vestir alguma coisa, elas precisarão usar a marca. E ao usar a marca vão ter que adorar a besta. Não tem jeito. Mas nós vamos fugir disso. E aí vai ser um momento incrível para a igreja, porque será o momento em que nós vamos estar totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes. Olha o que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E é justamente isso que vai oferecer um anticristo: comida, bebida e vestimenta. E é justamente isso que Jesus diz para nós não nos preocuparmos, né? Não se preocupe com aquilo que eu vou prover para você. Não se preocupe. Então, continue firme, porque Ele será, e já é hoje, e continuará sendo o nosso Deus provedor. Amém? Amém? Então é isso, né? Vamos lá para Mateus 24? Mateus 24, já li aqui a introdução, vamos logo para o texto, vamos ler junto? Vamos lá, ó. Logo em seguida, todo mundo junto, vamos lá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! Aleluia! É a volta do nosso Senhor para desfazer as obras do diabo. Tudo aquilo que o anticristo fez, perseguiu, matou, tem data de validade. 3 anos e meio. O que é 3 anos e meio em comparação a um reino eterno? Em comparação a um reino que jamais terá fim. É por isso que o diabo ele vem com grande ira. Lá em Apocalipse 12 fala isso. Ele vem com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Pouco tempo. E aqui nós vemos que é logo em seguida a tribulação naqueles dias. Não é antes da grande tribulação. Então a igreja passará pela grande tribulação. Por que ela passará pela grande tribulação? Passará pela grande tribulação porque a igreja vai ter que vencer a besta. Quem é que vence a besta, irmão? Somos nós. Lembra lá da grande multidão? João pergunta: quem é essa grande multidão aí? Esses são os vencedores da besta. Os vencedores da besta. Eu quero vencer a besta. Eu quero vencer. Mas para vencer eu tenho que guerrear, ainda que custe a minha vida. Então Jesus não foge da batalha e eu também não vou fugir. Nós somos o que vamos vencer. Para vencer tem que enfrentar. Para vencer tem que bater de frente. Para vencer tem que ir para a guerra. Para vencer, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e intrepidez. E quem é o diabo em relação à igreja? Maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior que está em nós. Ele já vem perdendo. Ele já vem com o selo da derrota. Nós já vamos enfrentar ele sabendo que nós vamos vencê-lo em definitivo.
E os poderes do céu estão sendo abalados, aquilo que eu falei na introdução. A lua não dá claridade, tem a ver com aquele texto de Apocalipse 19 que nós lemos, né? Está tudo se repetindo. E aí, todos os povos da terra, isso aqui não tem a ver com a gente não, ó. Isso aqui tem a ver com os inimigos de Deus. Eles lamentarão. Por que vão lamentar? Vão lamentar porque eles estarão vendo o Filho do Homem vindo do céu, ó, com poder e grande glória. Mas não vem ele sozinho, vem ele e todos os seus santos. E as nações da terra vão lamentar. Você imagina, hoje, a gente tem no Brasil um exemplo claro de que os políticos não querem sair do poder. Mas quando Jesus voltar, eles vão se lamentar, porque eles terão que sair do poder. O poder será dado a nós. Aleluia. Se imagine se vendo como rei e sacerdote sobre a terra. É o que Tiago falou. Deus escolheu aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros de um reino que ele prometeu àqueles que o amam. Então os reinos desse mundo não serão mais para os poderosos, para os reis de sangue azul, para os grandes. Não, serão para nós, os pequeninos. Que plano maravilhoso é esse, né? E aí eles vão lamentar, vão perder essa autoridade. E vai perder mesmo, vai perder feio essa autoridade. Vamos ver aqui, ó, próximo texto. Um único arrebatamento dos santos vivos e ressurretos, glorificados em sua única segunda vinda visível. Tem mais? Está toda hora nisso, né? Vamos lá. Então vamos lá. Estou toda hora, né? É porque eu não estou acostumado com esse slide. Os nossos slides sou eu que estou ali monitorando. Então, obrigado, pastor. Vamos lá, ó. Senão já ia avançar de novo. E ele enviará... Ah, isso aqui é importantíssimo, não podia deixar de ter. Ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Grande clangor de trombeta. Ué, trombeta? Vamos daqui a pouquinho a respeito dessa trombeta aí. Tá? Os quais, olha aí, reunirão. O que é reunir? É fazer um ajuntamento. Eu fiz até a expressão para vocês virem junto comigo, ó. Ajuntamento. Para você vir junto comigo, né? É um ajuntamento. De quem? Dos... Quem são os escolhidos? A igreja. A igreja. Não tem outro grupo de escolhido. Escolhido especial e os escolhidos menos da repescagem. Não, só tem um grupo de escolhido. A igreja. A igreja faz parte dos escolhidos. E se reunirá. Quem vai fazer esse ajuntamento? Está ali, são os anjos. É uma pessoa que foi arrebatada, que foi levantada aqui, outra que foi levantada na China, a outra que foi levantada lá na Alasca. Vai vir os anjos, vai recolher todo mundo e vai levar até ao Senhor. Isso tudo assim, ó. Parece até filme de ficção científica. Mas parece mais aquele que toca a trombeta para o outro escutar lá na outra ponta. Sim, mas esse toque ele vai ser para toda a terra. Não, eu sei. E ele toca e os anjos vão ser acionados, vai acionar os anjos, né? Para poder fazerem isso. Olha ali, ó, dos quatro ventos, em toda a extremidade. Norte, sul, leste, oeste. Toda a terra. Vai ser um som, por isso que diz que é com grande clangor. Não é secreto. Alguém aqui tem dúvida sobre isso ainda, sobre arrebatamento secreto? Mexe o dedinho do pé aí para ouvir. Não é preto. Todos verão. É como diz o texto, é um único evento. Oi? Não é uma trombeta apagada para Não, nem precisa disso. A voz do Senhor vai ecoar toda a terra. Vai ecoar toda a terra. A vinda dele, a Bíblia diz que a vinda dele será como um relâmpago. Aí tem gente que pensa que relâmpago é assim,
né? Veio e sumiu rápido. Primeiro que não existe relâmpago invisível. Já viu relâmpago invisível? Né? Todo relâmpago ele é visível. E segundo que aquela palavra ali no grego pode também ser traduzida como facho de luz. Você já viu algum relâmpago que vai cobrir toda a extremidade dos céus? Nunca vi. Qual é o único facho de luz que cobre toda a extremidade dos céus? A luz do sol. Então a vinda dele será como a luz do sol. Todo mundo verá. Vai cobrir toda a terra. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque as potências do céu foram abaladas. É como que se tivesse num teatro, de repente vem aquela luz assim, bum! Né? Aquele holofote. Vem que a pessoa, cara, o que é isso aí? O que é isso aí? E som, e clangor, e barulho, E glória! e grande glória. Um poder e grande glória. É uma entrada assim de gala da igreja, né, com Jesus. Tem um filminho pra gente dar um coxinho. Ah, então, eu quero ver esse filme, peraí. É um minutinho que eu... Breve este dia virá, será o grande dia, as trombetas tocarão. E o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, e milhares de pessoas vão contemplar, de todas as línguas, tribos e nações. Só isso? Foi 20 segundos, né? O filme foi igual arrebatamento, assim. De novo? Deixa eu ver aqui a hora, faltam 15 minutos. Ó, tô ligado, hein? Tô ligado aqui na hora aí, ó. Né? Tô ligado aqui na hora. Vamos lá, que tem esse texto aqui também é importante, de 1 Tessalonicenses 4,16. Deixa eu ver se fecha aqui juntinho aqui. Fecha, aqui fecha. Vamos lá, ó. O único arrebatamento dos santos vivos e ressurretos, glorificados em sua única segunda vida visível. Vamos ler junto, vamos lá, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ficava vendo Paulo escrevendo ali, e deve estar todo emocionado escrevendo esses textos, e aí o Senhor desce do céu. Preste atenção, os mortos em Cristo. A primeira ressurreição é para os que estão em Cristo. Abraão, Isaac e Jacó estavam em Cristo? Sim. Com certeza. Depois lê lá 1 Pedro 1,11, que neles estava o Espírito de Cristo. Tá? Neles estava o Espírito. Como que eles profetizavam? Pelo Espírito de Cristo, né? Então, eles fazem parte do corpo de Cristo. Ainda que vivesse uma dispensação diferente, isso não exclui eles de serem também filhos de Deus. Eles são filhos de Deus, tá? Então, os que são de Cristo, os que fazem parte do corpo de Cristo, os que são filhos de Deus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ele falando como se estivesse no dia do arrebatamento, né? Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Claro, gente, que isso não vai ser uma coisa que a gente vai ver devagarzinho acontecendo, ela tá vindo lá. Paulo diz que isso tudo vai ser num piscar de olhos. Ele está colocando aqui uma cronologia, mas é tudo num piscar de olhos, tá? E aí, a ressurreição deles, há a transformação, e nós somos harpazo. A palavra aqui no grego é harpazo, é ser tomado. Nós somos tomados junto com os que ressuscitaram.
entre nuvens. Por que entre nuvens? Está lá em Atos capítulo 1, versículo 9. Assim como vocês viram o Senhor subindo no céu entre nuvens, que as nuvens cobriram ele, né? Assim vocês verão ele vindo também. Então ele subiu e as nuvens os cobriram, ou cobriu, né? Foi só ele. Na vinda dele, nós vamos nos encontrar com ele em nuvem, entre nuvens, né? Há um encontro com ele. E nos ares. Pode anotar aí. Ares aí no grego é aer. O que significa aer? Nas mais baixas camadas atmosféricas. Onde as mais baixas camadas atmosféricas? Na nossa troposfera, que é onde passam as nuvens. É ali, tá? Nas nuvens. Então o Senhor desce dos céus, terceiro céu, segundo céu, vai passando e para aqui nos ares. E aí há um encontro com Ele. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é no céu não, pastor? Não, é nos ares. E aí, a combinância do céu? Não vai estar nenhum guloso do céu. Nenhum guloso vai entrar no céu, né? O que nós entendemos, o que a Bíblia fala a respeito do banquete, da ceia, Jesus falou, agora eu teria que me lembrar aqui o capítulo, mas ele fala exatamente, se quem puder depois ver aí, está lá em João, que ele fala assim, ó, que ele iria tomar novamente do suco desta vide, né, no retorno dele, quando ele voltasse, desta vide, da vide desta terra. Então, a nossa ceia, onde nós cearemos com Abraão, Isaac e Jacó, será em Jerusalém. Amém. Jerusalém. Será lá, onde nós estaremos ceando com ele. Né? Eu vou participar desse banquete, dessa festa de casamento. Tá? Tem outros detalhes aí, que é a aula dele amanhã, que ele pode acrescentar mais algumas coisas que tem a ver que tipo de comida que nós vamos comer, tá? E daí, isso seria impossível no céu, tá? É aqui na terra. Respondida a pergunta, pastor. Vamos lá, deixa eu ver aqui agora, Zacarias 14:5, vamos ler. O rei Jesus e os santos irão voando para Jerusalém a fim de libertá-los dos inimigos, Zacarias 14:5. Vamos ler comigo, ó. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Depois a gente lê Isaías, vamos meditar aqui em Zacarias. Primeiro, olha só que bonito, né? Está chamando Jesus de Deus, maravilha isso, né? Jesus sendo chamado de Deus ali, né, no Antigo Testamento, porque Ele é Deus. Jesus, Ele é Deus. Lembra daquela passagem de Mateus capítulo 24, que Jesus fala assim, na grande tribulação em Israel, ele está colocando palavras específicas ali para os judeus eleitos, ele fala assim, olha, fujam para os montes. Salmo 121 vai dizer que é do monte, né, que ele pedirá socorro. E de lá virá o socorro. É do monte vem o socorro. Então eles ouvirão a voz do Espírito. E eles vão para os montes. E eles vão fugir para lá. E eles devem orar para que não seja nem no sábado e nem no inverno. E será nesse momento que o Senhor virá. E ele vem, mas não vem sozinho. Ele virá com todos os santos. Aí depois você lê Zacarias 14 inteiro para você ver o que acontece depois desse versículo aqui, que é justamente a segunda parte, né, da nossa aula, que é o Armagedon. Lá está muito mais detalhado do que eu vou falar aqui hoje. Está muito mais detalhado. Lá colocou detalhes incríveis ali e vem dizendo o que acontece depois do Armagedon. Tá? Isaías 68, vamos ler. Quem são estes que vêm voando como nuvens
e como pombas ao seu pombal. Quem são esses? Esses são os santos. Vem voando. Olha aí que lindo, voando. Né? Você voando lá, né? Na verdade não é é no cavalo. Né? Só para acrescentar aí, no texto anterior a esse, quando o apóstolo Paulo fala do arrebatamento, ele fala que a gente vai encontrar com o Senhor nos ares. Isso. E ficaremos para sempre com o Senhor. Ali ele não completa. E aí dá a entender a muitos que vai ficar lá por lá fazendo não sei o quê. Esses textos já estão mostrando qual é o destino daqueles que encontraram nos ares do Senhor. Eles estão indo para Jerusalém. E em Zacarias 14, esse verso 5, está especificando que isso é em Jerusalém, porque esse terremoto que aconteceu no dia de Uzias é em Jerusalém. E nós estamos indo para lá. Em Isaías 60, verso 8, quem está em Jerusalém, olhando para cima, está vendo a igreja que estava nos ares se direcionando para lá. E eles falam, quem são esses que vêm como pomba voando para o seu pombal? Exatamente. Porque quando fala assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor, já vem assim um céu, né, uma nuvem lá na nossa mente, né, imaginária, mas não é isso. Estando, no caso, junto. Eu vou estar junto com ele. Isso, não é isso que está lá em Apocalipse 14, seguindo o Cordeiro para onde o Cordeiro vai. Né? Então eu estarei para sempre com o Senhor, para onde o Senhor vai. E para onde o Senhor vai? Jerusalém. E assim estaremos, e assim como transformados, nós estaremos sempre com ele. Para onde ele vai, eu vou junto. Se ele vai para Jerusalém, eu vou para Jerusalém. Né? Para o nosso pombal. E os que estão lá embaixo, eles estão aterrorizados, estão temerosos, estão com medo, porque nós acabamos de ver o Senhor vindo com poder e grande glória, mas ele não vem sozinho como você aprendeu, ele vem com a igreja, e eles estão lá. Aqui quem está falando, né, tem inimigos de Deus ali, e eles estão assim, o que está acontecendo? O que são esses que vêm voando para cá? Você imagina a cena. Você imagina a cena, irmãos, dos inimigos vendo eles não têm ideia, né? Não sabem nem que é a igreja. Mas eles vendo uma multidão de pessoas em cavalo em direção a eles. Meu Deus do céu. É por isso que eles se escondem nas cavernas. É por isso que a Bíblia fala que eles se escondem nas cavernas de medo. Caia sobre nós esse monte, caia sobre nós. É uma visão estarrecedora, de fato. Porque você está lá, crente que está ganhando a guerra, de repente você vê uma cavalaria, um barulho, um som, tudo vindo do céu em direção a você. Meteu o pé ali, ó. Sai fora daqui, eu, hein? Né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Dá tempo de ler esse texto e a gente dá uma parada. 8 minutos. Vamos lá, ó. O rei Jesus pelejará contra o mal na batalha do Armagedon. Satanás e Anticristo reúnem os exércitos humanos para pelejarem contra o Cordeiro no Armagedon. Apocalipse 16, 12, vamos lá. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha Jesus aí, ó. Ele vai vir para poder guerrear contra esses reis que foram ajuntados pelos espíritos de demônios. Continuando o texto, então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui é que tem o desfecho da história. É aqui. Então você vê, recapitulando, né, em panorama dinâmico aqui. A besta, ela é formada por 10 chifres, se levanta ali o anticristo, que abate 3 reis, faz guerra contra os santos, o tempo está passando, ele está ganhando território, chega num determinado momento da história que ele quer acabar com Israel. Ele quer acabar com Israel. E aí, vai se juntando nações que estão além do rio Eufrates,
Deus permite secar esse rio, essas nações passam pelo rio Eufrates, vão se dirigir até a Jerusalém, vão fazer aquele estrago lá, um outro grupo maior vai para esse lugar chamado Armagedon, terão que ir, porque esse é o propósito de Deus, vão para Armagedon, e é ali que o Senhor, ele pisa no lagar. É ali que ele vai estar com as vestes salpicadas de sangue. Sangue de quem? De todo esse ajuntamento inteiro que vai pelejar ali naquele dia. Olha como é que fez, olha o plano de Deus aí, né? Você vê como é que a Bíblia ela vem costurando. Claro que você tem os textos chaves aqui, né? A gente está explicando para você, mas se você pegar para ler assim solto, você não vai conseguir juntar as peças de quebra-cabeça. Mas agora você está conseguindo compreender. Está claro toda a cronologia que eu passei até aqui? Está perfeito? Né? Então, você está vendo que o propósito final, já no fim, né, da última semana de Daniel, os 3 anos e meio, ele agora vai unir as tropas inimigas marcadas pela besta, porque vai ser lá que o próprio Deus está direcionando a isso, tá? É o próprio Deus que está levando, né, ou colocando assim, está dentro do propósito de Deus que essas nações cheguem até ao lugar chamado Armagedon. A gente fala a guerra do Armagedon, não é porque a guerra se chama Armagedon, é porque a guerra está no Armagedon, né? O Vale do Megido. Certo? Dá tempo de mais um texto aqui? Acho que dá, né? Vamos adiantar antes da nossa pausa aqui. Vamos lá, ó. O rei Jesus pessoalmente pisará seus inimigos no lagar e os matará com a espada de sua boca. Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, a gente chama de guerra, né? Mas vai ser um massacre dali. Porque quem poderá contra o Senhor? Quem poderá contra o Senhor? Não tem bomba atômica, não tem nada. Não tem nada. Quem poderá contra ele? Vai ser um massacre que vai acontecer ali. Eu vou ler mais um texto para a gente encerrar, para a gente ir para o intervalo. Deixa eu ver se dá tempo de ler esse aqui. Não. Vamos para o intervalo, porque tem Zacarias aqui, é maior, levaria mais tempo, aí vai passar do tempo. Né? 10 minutos de intervalo. 10 minutinhos? Então vamos lá, 10 minutinhos a gente volta, aí a gente continua lendo. É um prazer para nós, viu? Todos os pastores. Graças a Deus, essa turma aqui tem vários pastores aqui presentes. Eu vou identificar por uma questão de gentileza, de ética, mas saibam que tem vários pastores sentados aí no meio de vocês. Mas aí o pastor falou uma panorâmica que muita gente não viu, não está acostumado a ver. Não é arrebatamento secreto. Não é arrebatamento antes da tribulação, nós passamos pela tribulação. A manifestação do anticristo vai oprimir a igreja. São assuntos importantes. Então, se alguém ficou com alguma questãozinha que dê para tirar em poucos minutos, nós temos poucos minutos que nós temos mais aula para ministrar. Oi? Nós estamos aqui para dar suporte. Mas se as perguntas não forem a respeito do que foi ministrado, não faça agora. Ok? Nós não temos um tempo largo para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Mas só sobre o assunto foi ministrado. Alguém quer fazer uma pergunta? A bola do pastor. Joguei no fogo, deixei na sua mão. Volta aqui, pastor. Oi, foi mesmo, virou as costas e foi embora. Eis-me aqui, irmão. Eis-me aqui, né? Não, olha ali, ó. Eis-me aqui, ele se frutificando, né? Fala, irmão. Então, primeiro quem vai ressuscitar são os santos, né? Aham. Aí, eles ressuscitando, eles já vão direto do Armagedon. Sim, vamos lá para pelejar com o Senhor. E aqueles que morreram há milhões e milhões de anos? Eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. Depois do reino.
Depois do reino milenar, Apocalipse 20. É aula de amanhã, é aula de amanhã. Aí eles vão participar só do reino. Reino eterno. Não vão passar. Não, eles estão mortos. Aí quando eles ressuscitarem na segunda ressurreição, depois dos 1000 anos, aí é um esquema da aula de amanhã. Cenas do próximo capítulo. Mas eles não participam. Juízo final. Grande trono branco. Mais alguma pergunta? Pode falar. Então, se não perguntar, eu vou perguntar. Brincadeira, não vou fazer isso não. Né? Mas eu queria ler com vocês. Eu quero fazer um panorama lendo um texto, tá? Que está aqui em 2 Tessalonicenses. Deixa eu pegar aqui. É segunda, deixa eu só confirmar aqui. Acho que é 1 Tessalonicenses. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui, irmãos. Ué, cadê o texto? Sumiu o texto da minha Bíblia? Pegaram o meu texto? Falou de quê? Da vida do Senhor. É primeira, né? Lá no início. Finalmente, irmão. Não. Mas cadê ele aqui? Logo no início. Acho que é o 2, esse capítulo 2, né? É. Capítulo 5? Não é esse não. É o que fala do anticristo. O homem do pecado, o filho da perdição. Esse? Da apostasia? Isso. E Tessalonicenses. Isso. Aí eu quero saber. Primeira tentada. Ai. Primeira Tessalonicenses. Uma coisa. Isso. Quero ver aqui. 2. Verso 2. Segunda. Não, eu estou com a Bíblia aqui, tá tranquilo. 2 Tessalonicenses 2. 1 a 4. 1 a 4. Ok. Vamos ler aqui então, olha só. Irmãos, no que diz respeito à vinda, tá? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então preste atenção, a vinda de Jesus, que tem pessoas que dizem, não, uma coisa é a vinda, outra coisa é a manifestação. Não. Olha o que ele está falando. A vinda e a nossa reunião. É uma coisa só. Tá? Isso é um arrebatamento. Porque reunião é arrebatamento, não é um ajuntamento, nós lemos lá. Vamos continuar lendo aqui, ó. Com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo o quê? Lê o texto aí. Tenha chegado o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é o dia da vinda dele. O dia do Senhor é o dia da reunião com ele. E quando que é o dia do Senhor? É depois das aflições daquele dia. Depois, né, da grande tribulação. No toque da 7ª trombeta. A não ser que você diga para mim que existe 2 dias do Senhor. Aí vai ser uma missão impossível. Provar que existe 2 dias do Senhor. Só existe um dia do Senhor, que é aquele dia que os profetas sempre declararam, o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira, né? E aqui ele está dizendo, olha, vocês estão achando que a vinda dele, a nossa reunião com ele, é para agora? Não fique pensando como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Faz sentido o que eu estou explicando aqui? Faz sentido, né? Vamos continuar lendo. Ninguém, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto o quê? O dia da vinda do Senhor. Isto não acontecerá, sem que primeiro
primeiro venha o quê? Então, antes da vinda do Senhor, tem que vir a apostasia e o anticristo. Está aí. Jesus não volta sem que essas duas coisas aconteçam primeiro. Está escrito aí. Olha, vocês estão achando que Jesus já está voltando? A nossa reunião com ele já está próxima? Não, não, não. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu já vi alguns teólogos dizerem que a palavra apostasia não é mais apostasia, mas mudou. Agora é arrebatamento. Retirou. Saída. Vamos supor que fosse isso. Vamos supor que fosse isso. Não é que a palavra apostasia ali, ela é derivada da palavra divórcio. Não é uma coisa boa. É sempre ruim. Mas vamos entrar nessa brincadeira de mudar a palavra. Vamos supor que seja realmente arrebatamento. Veja se faz sentido a leitura eu lendo assim. Vamos lá. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento. Ué? Então Jesus só volta depois do arrebatamento? Jesus só volta depois da retirada? Como é isso? Né? Primeiro ele arrebata e depois ele desce? Como é que é essa história? Até que eu mesmo tentando mudar, não encaixa a leitura. A leitura não encaixa. E pior, vamos continuar lendo, ó. Isto não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento e seja revelado. Pô, então, de qualquer forma, Jesus não vem. O arrebatamento acontece, o anticristo vem, aí depois é que ele desce. Irmão, não dá. Não dá. A palavra é bem clara, o texto está aqui de uma forma que ela mesma é autoexplicativa, não precisa nem fazer exegese para ler isso daqui. Precisa ser um grande teólogo para ler isso aqui. Você leu, você está lendo. Se eu chego para você e falo assim, olha irmão, eu não vou na sua casa sem que antes eu vá no mercado e compre um quilo de carne. Ah não, ele vai vir antes de ir no mercado. Né? Você entendeu errado. Se eu estou falando que eu não vou na sua casa sem que primeiro eu vá ao mercado e compre um quilo de carne, você tem que esperar primeiro ir no mercado, comprar a carne para depois ir na tua casa. E é isso que o texto está dizendo. Primeiro é a apostasia, depois é o anticristo, e aí sim é que ele vem. Então não existe pré-tribulacionismo nas Escrituras. Por isso que o pré-tribulacionismo, ela passou a ser pregada depois de 1830. Antes disso, não existia uma visão pré-tribulacionista. Tá? A gente prova, a gente tem documentos. Eu sou formado em História e eu tenho pós-graduação em História da Igreja. E o pastor Damaso também, há mais de 20 anos, estuda patrística. E nós temos documentos que provam que a igreja primitiva, nos seus 3 primeiros séculos, todos criam que Jesus só iria voltar depois da grande tribulação. Tá? Então, isso aqui é um texto. Claro que se de repente tiver algumas dúvidas sobre outros textos, Apocalipse 3,10, né, guardarei, né, como guardaste a palavra da minha paciência, vir como ladrão, e outros textos, nós estamos abertos para que você possa perguntar para a gente, seja em off, né, de repente está com vergonha de falar, seja em off, né, mas não fique com dúvida no coração, tá? Nós estamos aqui para esclarecer até mesmo para que a palavra que a gente ensine tenha respaldo bíblico. A gente está aqui para respaldar para você a palavra. Amém? Amém. Vamos lá, vamos continuar? Então, Zacarias capítulo 14, versículo 12, diz assim, esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Está vendo ali que a parada é na Palestina. A parada é em Jerusalém, tá? A sua carne se apodrecerá,
estando eles de pé, apodrecer-lhes os olhos nas suas órbitas, e eles apodrecerá a língua na boca. Já me perguntaram, isso aqui é a bomba atômica? Jesus vai lançar bomba atômica nas nações? Né? Olha, eu nem conversei com ele sobre isso, eu ia dar essa resposta aí. Esse é o poder e grande glória, irmão. Jesus vindo com... tem um texto de Tessalonicenses que fala que ele vem aniquilar os inimigos com o resplendor da sua glória. Isso aqui é o resplendor da glória dele. Vai ser tanta glória, mas tanta glória, quem estiver ali no epicentro, vai acontecer isso aqui. Em pé vai evaporar, vai apodrecer. Vai apodrecer. Tamanho poder da glória de Jesus ali, naquele local. Tá? Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Já estão todos já baleados por causa das trombetas, por causa das taças, está marcado com a besta, está endemoniado, eles vão ficar lutando entre eles mesmos. Já não basta lutar contra o Senhor, ainda tem, né, fogo amigo. Né? Eles guerreando entre eles mesmos. Vocês estão entendendo como que a Bíblia ela enfatiza essa questão da guerra? Porque esse é o momento da conquista. É o momento da conquista. Assim como a Bíblia enfatizou aquela entrada de Josué na terra de Jericó, a Bíblia está enfatizando a entrada do Rei Jesus na terra prometida. Então, a Bíblia dá destaque a como que isso acontece. Como é que acontece Jesus tomando posse do reino? Está lá, Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Ele passa a tomar posse no toque da sétima trombeta, que Paulo chama que é a última. A última trombeta é o quê? É a sétima, né? Não tem oitava. Né? E última não pode ser a primeira, a última é a última. A última é a sétima trombeta. Tá? Teve irmão que falou assim, mas Paulo não leu João. Pô, o Espírito Santo precisa de ler João para saber que a sétima trombeta é a última? Né? Paulo não leu João, então essa não é a sétima trombeta. Como é que Moisés profetiza que o Salvador viria no jumentinho? Zacarias já tinha profetizado isso. Né? Como que se o Espírito dependesse, né, de um homem profetizar para ele saber o que vai falar na boca, né, de um apóstolo? Quem foi que instruiu Paulo? As revelações de Paulo veio direto de Jesus. Amém. E a revelação do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Paulo e João estão falando da mesma coisa. Última trombeta, sétima trombeta. Por que a última trombeta? Porque termina a festa dos tabernáculos com o toque de uma última trombeta, para entrar a expiação, que é a purificação, né? A glorificação do nosso corpo, para adentrarmos em Jerusalém, para comemorarmos a festa dos tabernáculos. Então a história da igreja está toda nas festas bíblicas, certo? Vamos ler o próximo texto, Apocalipse 14:20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu fora da cidade, porque é lá Megido. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estágios. Nós fizemos uma live esses dias, eu, o pastor Pedro e mais outros irmãos, e a gente foi estudar isso aqui, ó, 1.600 estádios, dá aproximadamente 300 quilômetros, 297, né? 300 quilômetros por aí. Lembra daquele texto que nós lemos de Isaías 63, que fala de Edom? Quem é esse que vem de Edom, de Bosra? Se lembra? Eu peguei o mapa e coloquei a distância de lá do sul, lembra que eu falei isso no início da aula? Lá do sul da Palestina, lá de Bosra, e linkei até Megido, até Armagedon. Quanto que deu de quilômetro? 297 quilômetros, aproximadamente 300 quilômetros. São
1.600 estágios. É aonde vai haver um massacre de sangue. Toda a Palestina. Como que João sabia disso? Ele mediu? Isso é uma revelação, meu. Olha, foi certeiro. Foi certeiro. A distância que o Messias percorre, passando por todos esses lugares, mapeado pelos profetas, dá exatamente isso aqui. E está cheio de sangue porque ele vem, né? E vai deixando rastro. Cheio de sangue a cidade. É a Palestina praticamente toda. De Boja até lá embaixo, até Egito. Tem que lembrar que são os inimigos de Deus. Claro, isso aqui são os inimigos. Sim, não é qualquer um, né? Tá lá, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Não é isso não, são a besta, é o anticristo, os marcados, as tropas que vieram do rio Eufrates, guiado pelos espíritos de demônios. É tudo isso daí, tá? Não confunda, não pense que Jesus vai vir matando geral com os olhos fechados, tá nem aí para nada não. São os inimigos de Deus. Tá? São os que estão marcados pela besta, pelo amor de Deus. Vai dizer que Jesus vai matar criancinha, vai fazer... não é isso não. É o exército inimigo. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Essa batalha será vencida pelo Rei Jesus e os santos. O anticristo será lançado no lago de fogo. Agora eu quero que você leia, né? Para o diabo saber que você conhece o final da história dele. Vamos lá, Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Eleitos e fiéis que se acham com ele. Não é só Jesus que vence, nós também vamos vencer. Nós estamos com ele. Ele vem vencendo, ele vem guerreando, ele vem conquistando território, mas ele não está sozinho. Há uma companhia de profetas eleitos e fiéis ao lado dele. Eleitos e fiéis. O texto é bem claro, né? Vencerão também. Vencerão também. Vencerão também. Olha como é que Jesus ele compartilha com a igreja toda a vitória. Ele não guarda para ele a vitória. Ele fala: eu venci, vocês também vão vencer comigo. Eu quero compartilhar a vitória com vocês. Não à toa está escrito que o próprio Deus, ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Esse é o Deus de paz. Esse é o Deus de paz. Vamos continuar lendo aqui a derrota dele, ó. Apocalipse capítulo 19, versículo 19, 21. Vamos ler junto. Está quase terminando. Vamos lá, ó. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartavam das suas carnes. Como que eu não posso amar o livro do Apocalipse, gente? Como que eu não posso amar? Eu não leio o livro do Apocalipse não, que dali é só tristeza. Está repreendido. Esse livro é só vitória. É só vitória esse livro. Bem-aventurados que ouvem, os que ensinam, os que leem as palavras que estão nesse livro. Bem-aventurado. Isso aqui é uma palavra, meu irmão, que quando ela entra em nós, faz com que eu sinta
um desejo, um propósito cada vez mais de servir ao Senhor, porque eu sei que eu faço parte dessa profecia. Essa profecia foi escrita para mim e para você. Quando João estava escrevendo lá, ele estava te vendo e me vendo. É para nós. Esse restante aqui, né? Por quê? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre as nações. Então vai ter nações que não, nem todo mundo vai morrer, gente. Apesar das trombetas, apesar das taças, apesar das guerras, tudo isso, vai sobreviver gente na terra. Vai ter pouca gente, mas vai sobreviver. Tá? Que não, sempre isso, gente, sempre isso. Os que não estão marcados pela besta ainda tem um pouco mais de história para acontecer depois desse episódio, tá? Aqui é ponto final para os que estão marcados pela besta. Aqui é ponto final, tá? Quem está marcado pela besta ou foi lançado vivo no lago de fogo e enxofre, ou morreu ali, ou morreu na batalha. Só tem dois destinos: ou morre a primeira morte ou morre a segunda morte. Ou morre a primeira ou morre a segunda. Para quem está marcado com a besta, tá? Para quem está marcado com a besta, só tem esse destino aqui, tá? Só que tem pessoas que vão sobreviver. Eu acho que tem esse texto aqui que a gente vai ler daqui a pouquinho, tá? Então, ó, pessoas foram lançadas para dentro do lago de fogo e enxofre. O restante, ou seja, aqueles que não morreram, aqueles que sobreviveram, ou seja, sobreviveram antes desse julgamento aqui, eles foram os que sobreviveram, não. Os que não adentraram esse julgamento, eles morreram antes desse julgamento aqui. Por que esse julgamento? O que eu estou querendo dizer com isso? É porque o texto parece que está de trás para frente. Na verdade, esse evento aqui acontece primeiro que esse, tá? Jesus vem, lembra que eu falei? Mata, né, as pessoas, eles foram mortos. Amém? Perfeito? E aí depois tem o tribunal de Cristo. Tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso não. Mas no tribunal de Cristo, a galera que sobreviveu e não morreu aqui, eles serão julgados. E na medida que são julgados, eles são lançados vivos. Por que foi lançado vivo? Porque foi julgado. Tá? Eles são julgados e são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. É porque o texto está de trás para frente, né? Porque esse evento aqui ocorre primeiro do que esse. Tá? Então, primeiro, Jesus vem, né? Tem aquele massacre que nós lemos, tem, né, o Armagedon, aí morreu pessoas, morreu, mas sobreviveu, algumas pessoas sobreviveram. Essas que sobreviveram marcados pela besta, elas serão lançadas vivas, não vai ter escapatória, ou morre aqui, ou é lançado vivo aqui, entendeu? Mas no 19:15 fala, 19:15. É porque aqui não está dizendo o versículo, né? O número aqui. Fala sobre antes, esse evento aqui. Ah, sim, não, é porque eu foquei nessas duas partes aqui, ó. Né? Eu foquei nessas duas partes aqui. Mas sim, olha, tá dentro da besta, foi aprisionada, né? Tá tudo ok, tá tudo perfeito. Eu só quis explicar isso daqui por causa do tribunal de Cristo. Tá? Pegou a cronologia? Nenhuma dúvida com relação à cronologia. Primeiro a morte no Armagedon, depois é o julgamento ali, né, dos que não foram mortos aqui no Armagedon. Só para acrescentar, quando toda a história bíblica, quando tem peleja de reino contra reino, no final o reino vencedor fica com os despojos da batalha do reino perdedor. Todo mundo de acordo com isso? Não é assim na Bíblia? É. Ali, os que sobraram são os despojos da batalha. Você pode ver que a besta, que é o anticristo, o falso profeta, que é um aliado dele, que ajuda ele nesse reino de trevas que eles fazem na última semana de Daniel. Eles sobram vivos, e o texto fala, eles primeiro são aprisionados e depois jogados vivos no lago de fogo e enxofre. O detalhe do texto é que primeiro eles são capturados e presos, depois lançados vivos. Esses são os despojos da batalha. Jesus está acabando com o reinado por completo. Sobrou vivo é despojo é aniquilado, não sobra nada. Que nem naquele episódio de Acã, lembra? Que ele guardou a capa, que era para tudo ser queimado, lembra disso? Então é semelhante, não vai sobrar nada do reino anterior. Vai ser tudo queimado no lago de fogo e enxofre.
Amém? Amém. Compreender essa questão aqui? Fechou, né? A gente não entrou no Tribunal de Cristo, não estudamos sobre isso, tá? Mas a informação que é importante, que você precisa ter na mente é: vai existir um julgamento para quem não morreu. Só isso, tá? Vai existir um julgamento. E aí, mais detalhes, aí uma outra oportunidade. Mas é importante você entender que vai existir um julgamento para os que não morreram. E é isso que está acontecendo aqui. Tá? E os que não foram marcados pela besta e sobreviveram. Vamos ler aqui agora, Zacarias 14:16. Ó. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa do Tabernáculo. amém? Rei na terra. Oi? É rei na terra. É rei na terra, meu irmão. É rei na terra. Tem um texto de Zacarias 14 que fala: ele será rei sobre toda a terra. Né? Olha só, nós vimos o cenário dos inimigos de Deus. Morreram, e os que sobreviveram no julgamento, Tribunal de Cristo, foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Esses são os que foram marcados pela besta. Mas já tem muita gente que não é igreja, que não foi glorificado, mas que sobreviveu. Não aceitou a marca, não adorou a besta, mas não é igreja. Pode isso? Pode. Está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, pessoas que eram daquelas nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ah, mas esse texto não é para a igreja, não? Não pode ser para mim? Não, não pode. Porque o verso seguinte diz que se dessas pessoas não irem para Jerusalém, virá sobre eles a praga. Como que esse texto pode estar se referindo à igreja? Depois de glorificado, vai ter ameaça de praga ainda? Impossível. Então, esse texto se refere às nações que vai ser estudado aqui. Amanhã, já estou deixando aqui, estou preparando o caminho para o Senhor, hein? Vamos lá, próximo texto. Último texto, ó. Vamos ler junto? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na... Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão... e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia! Glória a Deus! Está vendo? A primeira ressurreição são para os que são de Cristo, não é isso que o apóstolo Paulo falou? Os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. E está aqui, ó, primeira ressurreição. E esses que ressuscitam reinam com ele 1000 anos. Ou seja, a primeira ressurreição é após a vitória contra a besta. Primeira ressurreição, a ressurreição dos que são de Cristo, ressuscitarão primeiro. Sétima trombeta, é a última trombeta de Paulo. A Bíblia não tem contradição. Em todo tempo, arrebatamento, ressurreição é sempre visto pós grande tribulação. Armagedon, guerra, tribunal de Cristo, julga os que estão marcados, julga os que não estão marcados, e aí entra para o reino de 1000 anos, quando Satanás é preso no abismo, e serão 1000 anos de justiça, paz e alegria sobre a terra. Amém? Amém, então vamos ficar de pé.